Projeto catarinense busca a preservação da espécie. Com o apoio dos pescadores, e começamos a fazer os primeiros passos aí da pesquisa. E o ano passado já tivemos algum resultado. O pessoal da UFSC conseguiu obter reprodução, conseguimos produção aí de em torno de 1.400 alevinos, que hoje já estão com 300 gramas. Esse ano, o ano passado foi capturar os selvagens e vencer essa etapa. Esse ano é uma coisa inédita que no Brasil foi a primeira vez que os reprodutores de tainha maturaram em cativeiro. A tainha é uma das espécies mais importantes dos estuários brasileiros, né? E ela tem uma importância também para a pesca e vai ter uma relevância bem grande para a aquicultura também. Os estudos desenvolvidos no estado já atingiram resultados animadores. Inclusive a gente tem uma fêmea que desovou e está em processo de rematuração. O cultivo das larvas, que é a etapa mais crucial do processo, a gente já tinha esse know-how, né? Esse conhecimento. A partir daquela demanda que veio dos pescadores, a gente tinha realmente, como as pessoas que estão trabalhando no projeto, principalmente aqui na universidade, já têm experiência com outras espécies. No programa de hoje, EPAGRE e UFSC comemoram sucesso na reprodução de tainhas em cativeiro. O Sustentar está começando agora. Em plena safra da tainha, EPAGRE e UFSC comemoram os bons resultados alcançados na reprodução da espécie em cativeiro. Os 2 tanques do experimento, localizados na Barra da Lagoa, em Florianópolis, possuem cerca de 100 mil animais, frutos de uma desova de sucesso ocorrida nos últimos 40 dias. A gente não tinha esses reprodutores, a gente tinha que buscar os reprodutores selvagens lá em Laguna. Eles começam essa migração, né, para reproduzir. Aí lá em Laguna tem a pesca do boto com a tainha. Então ali a gente tinha um contato, tinha um pessoal do Sindicato de Pescadores da região. Eles ajudaram a gente conseguia trazer os reprodutores até aqui. Só que aí no início a gente tinha que acertar a captura, que a tainha que a gente reproduz, ela não pode encostar na areia, não pode perder escama, não pode bater porque ela morre. Morre, 24, 30 horas morreu, não sobrevive nenhuma. Tanto que a gente trouxe 69 reprodutores, só sobreviveram 14. Justamente porque a gente tem que acertar esse manejo de botar ele no cativeiro, né? E aqui no laboratório, ela sempre foi uma espécie que a gente pensou em trabalhar, né? E a gente já vem tentando há mais de 4 anos fazer esses trabalhos com tainha. Só que esse ano e no ano anterior foi a primeira vez que a gente teve bastante apoio. E com o apoio da EPAGRE, do Simpesca Sul e de outros pesquisadores da FAPESC, né, a gente conseguiu iniciar os trabalhos realmente de forma mais relevante. E aí apareceram os resultados do ano passado, que foram basicamente com reprodutores de selvagens, né? E foi uma luta que a gente tinha que capturar os reprodutores, buscar em Laguna, buscar também em toda a ilha de Santa Catarina. Então a gente elaborou uma proposta, inicialmente apresentamos a proposta para a FAPESC e depois também para o Ministério da Pesca. Isso foi no ano passado. Mesmo sem ter o recurso, a gente começou a trabalhar. Então a gente começou a capturar reprodutores junto com outro grupo que se juntou ao processo, que foi o Simpesca Sul, que é um sindicato da indústria da pesca da região aqui de Florianópolis para baixo. E aí esse pessoal também tinha interesse e também já estava procurando, junto com o Ministério da Pesca, alguma alternativa para a tainha. E a gente juntou os dois grupos, né, junto com a EPAGRE e a universidade, e começamos a trabalhar capturando reprodutores. Descobrimos um lugar lá em Jaguaruna que tem peixes num lago lá em Jaguaruna. Capturamos reprodutores nesse lago. Capturamos reprodutores junto à pesca do boto lá em Laguna.
A pesquisa já ultrapassou a fase mais crítica, a desova. Agora, com os peixes com mais de 40 dias de vida, a continuidade dos trabalhos está garantida. E aí que era uma trabalheira, na verdade, né? E aí que a gente foi melhorando a técnica de captura, de transporte, de aclimatação e os testes de indução hormonal para desova. E a gente teve um resultado bom. E a gente conseguiu manter esses reprodutores do ano passado aqui no laboratório. E aí a gente teve o resultado mais relevante, que foi realmente ter os reprodutores maduros em cativeiro. Que esse foi o ponto-chave para o domínio da técnica de reprodução em larvicultura. E com esse controle dos reprodutores em cativeiro, a gente consegue ter melhor qualidade de ovos e de larvas e produzir mais juvenis, que foi o que a gente conseguiu, em torno de 100 mil tainhas em uma só desova, né? As primeiras etapas foram isso, como capturar, como transportar, como manejá-la no laboratório, qual a indução mais adequada, injeção, porque na década de 80 tem uns professores do camarão, o professor Roberto Edmar Andreata, ele trabalhou com a tainha na década de 80, eles começaram e pararam porque não tiveram muito apoio, e agora a gente meio que recomeçou esse trabalho. Então, assim, aí foi acertando todos esses, aí a gente conseguiu ver que capturou, não encosta na areia, bota no saco, amarra o saco, bota o saco num colchão e vem correndo para cá. Chegou aqui, anestesia, injeta o hormônio e aí a gente foi vencendo um degrau de cada vez. Por isso que foi tão gostoso esse trabalho, porque foi uma coisa que foi conquistada a cada passo, né? Uma é realmente ter assim, a definição bem clara do pacote tecnológico da reprodução, ou seja, para a gente ter oferta de alevinos, né? Porque esses alevinos a universidade hoje está produzindo com pesquisa, mas a ideia é que a iniciativa privada, através de um laboratório privado, amanhã depois assuma a produção desses alevinos, ela com um pacote tecnológico definido, e ela consiga vender isso para as pessoas interessadas. E na outra parte, que a gente vai dar continuidade, daí é a pesquisa de engorda. Tentar descobrir qual é que é a melhor densidade de cultivo, qual é o tamanho que esse peixe vai poder produzir ova, quanto tempo ele demora para isso, demora para atingir o tamanho de comercialização. Tá? E isso para tentar fazer esses cultivos tanto em água salobra como em água doce, porque a tainha também pode ser cultivada em água doce. Então nós vamos ter pesquisas, né, em viveiros de terra, tanques rede também. Então nós vamos tentar aprofundar a parte realmente de produção do peixe a partir desses resultados que tivemos no laboratório da UFSC. A seguir. Até o momento, o projeto vem sendo desenvolvido com recursos próprios, mas os resultados são animadores. A pesquisa iniciou em 2014 com a captura de 68 tainhas nos municípios de Laguna, Jaguaruna e Penha. O objetivo é transformar o peixe numa alternativa para os viveiros de camarão desativados a partir de 2005, após a infestação com o vírus mancha branca. Esse ano, o ano passado foi capturar os selvagens e vencer essa etapa. Esse ano é uma coisa inédita que no Brasil foi a primeira vez que os reprodutores de tainha maturaram em cativeiro. Tanto que a gente no Brasil não tem registro disso, tanto que os professores, a gente mesmo estava bem seguro. A gente botou os reprodutores que sobraram num tanque de 10 toneladas e acompanhamos eles desde julho do ano passado até esse ano. No início o espaço entre as avaliações eram maiores e agora a gente faz mensalmente a avaliação deles. Porque a gente não sabia se eles iriam maturar, no caso é desenvolver as gônadas e ficarem aptos para a reprodução. A tainha é uma das espécies mais importantes dos estuários brasileiros, né? E ela tem uma importância também para a pesca e vai ter uma relevância bem grande para a aquicultura também, porque ela trabalha num nicho de cultivo que as outras espécies mais visadas, como as carnívoras, não têm, né? Então a tainha acaba que ela vai ser muito importante para a aquicultura, porque ela também é um peixe onívoro,
ela não tem uma exigência de proteína tão alto, então de certa forma ela é um pouco mais sustentável também. Ela trabalha com nicho de alimentação no substrato, então você vai ter uma melhor qualidade do viveiro também, que ela for criada. Com o apoio dos pescadores, e começamos a fazer os primeiros passos aí da pesquisa. E o ano passado já tivemos algum resultado. O pessoal da UFSC conseguiu obter reprodução, conseguimos produção aí de em torno de 1.400 alevinos, que hoje já estão com 300 gramas. E mesmo sem recurso, nós esse ano fizemos a mesma coisa, só que com os reprodutores que já estavam no laboratório. Então foi dada a sequência para esse projeto. É claro que depois o pessoal vai conversar mais com você, o pessoal da universidade, eles conseguiram um resultado excelente esse ano e por isso a gente começou até a divulgar, até para fazer que a gente conseguisse o recurso do Ministério da Pesca, que praticamente está acertado a sua liberação e que vai, digamos assim, possibilitar que a gente avance mais nas pesquisas. Só que a gente conseguiu tanto os machos como as fêmeas, 4 fêmeas e 10 machos, todos maturaram, os machos permeiam, as fêmeas atingiram o estágio de vitelogênese, que é o ovócito pronto para receber a injeção, a fêmea está pronta para receber. Então isso pra gente foi uma alegria muito grande, porque foi uma vitória. Aí, e reforçar o que a gente conquistou ano passado, que são as injeções hormonais, protocolo de incubação dos ovos e de larvicultura. Mas o diferente esse ano foi conseguir a maturação da tainha em cativeiro, que até então no Brasil, lá no exterior, Egito, Havaí, o pessoal já tinha feito isso. Só que aqui no Brasil a gente ainda não tinha esse registro. Como o laboratório também já trabalha com outras espécies há muito tempo, somente com os robalos, né? Então todo o cultivo das larvas, que é a etapa mais crucial do processo, a gente já tinha esse know-how, né? Esse conhecimento. E aí a gente conseguiu adaptar para a tainha e ter uma quantidade grande de juvenis produzidos. Olha, as informações sobre a pesca da tainha, elas realmente são muito escassas. A própria estatística da pesca, hoje não existe de forma oficial. Então, as informações que se tem de pesca da tainha são repassadas pelos pescadores. Não existe um acompanhamento oficial disso. Isso dificulta muito porque existe uma área da ciência, da oceanografia, que se estuda a dinâmica das populações das espécies e se define parâmetros para definir se está havendo sobrepesca ou não, se o tamanho de reprodução é aquele mesmo. Então são informações que são muito importantes para você fazer um manejo desses estoques naturais. E hoje no Brasil, infelizmente, são muito escassos, não só para a tainha, como para as outras espécies. Tem uma fêmea que desovou e está em processo de rematuração. Ela está desenvolvendo de novo. Tipo, é um sinal de que eles estão tão bem no cativeiro que se a gente pudesse, a gente teria cada fêmea 2 milhões de ovos, são 4 fêmeas, ia ser muita larvinha. As informações que a gente tem, muitas vezes, são até de biografias de outros locais, de outros países, que a gente acaba tendo informações sobre a biologia da espécie. Há uma questão assim, o que interfere na pesca da tainha, na captura? Tem interferências ambientais, que a gente sabe, de clima, e que hoje não estão bem definidas, bem estudadas. Às vezes existem oscilações na captura que não tem explicação. Às vezes é porque tem uma captura muito grande num ano e no outro acaba diminuindo. A gente não tem essa certeza para afirmar isso, porque a questão climática interfere na tainha chegar mais próxima à costa, da tainha sair dos ambientes onde elas são criadas para chegar ao tamanho de reprodução. Por exemplo, a Lagoa dos Patos é um grande ambiente, tem outros ambientes também. Então a gente não tem essa informação. O que a gente tem são informações, inclusive, muito desconectadas. Ela não tem um estudo bem completo sobre a dinâmica dessas espécies. O projeto de pesquisa da EPAGRE-UFSC ainda aguarda liberação de verba e vem sendo desenvolvido com recursos próprios das entidades. O próximo passo é fazer o que seria a transferência de tecnologia, né? Porque o conhecimento que a gente produz aqui não é pra gente, né? É justamente para passar para o setor produtivo, divulgar essas informações
e aí o setor produtivo passar a produzir esses juvenis, né? E aí vai cair numa escala muito maior, que aí seria uma produção comercial, e aí tem toda a questão de desenvolvimento de renda e de abertura de empregos. Você passa a criar uma escala, uma cadeia produtiva, entendeu? Esse seria o passo principal, o conhecimento sair daqui e as empresas, o setor produtivo pegar esse conhecimento e conseguir aplicar ele para ter toda uma cadeia produtiva, né? O laboratório, sob coordenação do professor Vinícius Cerqueira, já trabalha com reprodução e agricultura de vários peixes marinhos e estuarinos, né? Então, alguns anos atrás, o pessoal do Nordeste procurou o professor Vinícius para ver se ele poderia fazer a reprodução da tainha. Aí, em paralelo, foi passando os anos, aí teve o problema da crise da mancha branca em Laguna, que os produtores perderam todos os camarões. Aí foi juntando tudo isso, o interesse por ser uma espécie que tem um apelo muito grande de Santa Catarina, né, cultural, ambiental, porque fica aquela questão, né, por que a pesca diminuiu? Porque ela foi embora, porque não tem mais tainha. Aí juntou todos esses pontos, aí o professor resolveu, então tá, vamos tentar ir atrás. Aí a gente tentou uns anos atrás, mas sem muita logística, sem uma equipe. E o ano passado a gente conseguiu montar um grupo. Aí o que facilitou, né, a execução mesmo, propriamente dita. A partir daquela demanda que veio dos pescadores, a gente tinha realmente, como as pessoas que estão trabalhando no projeto, principalmente aqui na universidade, eles já têm experiência com outras espécies. Porque eles trabalham com robalo, com sardinha, carapeva. Então eles têm uma experiência, então seguiu sua metodologia e, inclusive, utilizando informações de bibliografias que já são feitas com as outras espécies em outros países. Então você já tinha realmente a dimensão disso, se seria, os resultados seriam obtidos imediatamente ou um tempo maior ou não, isso a gente não sabe, porque você vai testando e adaptando algumas tecnologias utilizadas até para outras espécies para essa. Então, esse resultado desse ano que foi obtido já foi realmente um resultado que foi muito positivo. Sim, até a gente é um pouco acima até da nossa expectativa. Existe um monte de dificuldades, uma delas é a falta de recursos. Porque o ano passado e esse ano foram trabalhar com recursos próprios e o custo de insumos para esse trabalho é muito grande. Então, se foi feito, realmente foi um esforço para que dar continuidade às pesquisas, né? Porque, até para tentar algumas respostas já para os produtores aí que estão ansiosos, né? Por essa alternativa. E como a tainha ela tem ela chama muita atenção, é uma espécie muito boa para a criação no Brasil inteiro. Porque, na verdade, aqui no Sul e principalmente no Nordeste, tem muita fazenda de produção de camarão. E muitas dessas fazendas hoje estão paradas ou estão com dificuldade de produzir por problemas com enfermidades. Então, se a gente conseguir produzir a tainha comercialmente, ela já tem um lugar próprio para ser criada, entendeu? E isso é o diferencial, que ela vai sair na frente por ela já ter um lugar específico para ser criada. Né? E é uma espécie conhecida, ela é culturalmente muito bem aceita aqui no Sul. E como eu disse, como ela é uma espécie onívora, forrageira, que tem um tipo de alimentação bentônica no viveiro, ela vai ser uma espécie muito... ela vai ser relativamente fácil de iniciar a criação. A primeira contato que foi com produtores de camarão de Laguna, da região de Laguna, e que hoje estão praticamente sem produção de camarão por causa de uma enfermidade que surgiu, que foi a mancha branca, e que o pessoal então praticamente parou de produzir. Então esse pessoal se reuniu e procuraram a EPAGRE pedindo uma alternativa, e inclusive já vieram com a proposta da tainha. A partir disso a gente se reuniu com a universidade, né, que já somos parceiros há muito tempo, né, em projetos de pesquisa, e a gente elaborou uma proposta e tentou, digamos assim, obter os recursos para fazer com que esse projeto de pesquisa andasse, né? Por quê? Porque hoje a pesquisa ela é importante para resolver questões, principalmente da produção de alevinos, que não tem a disponibilidade de alevinos. E a partir da produção de alevinos a gente vai conseguir dar sequência para as outras áreas, que seria a parte de engorda.
A prática que a EPAGRE faz na extensão e assistência técnica, né, há muitos anos, então já foi feito para várias outras áreas, então vai ser realmente aplicada essas mesmas metodologias para a tainha. Mas o interesse era esse, era para produtores do Nordeste e principalmente o pessoal de Santa Catarina, que criava camarão e quebrou, porque a mancha branca não dá em peixe, só em camarão, né? Então você pode usar o mesmo espaço que antes criava camarão para criar a tainha. Aí você vai reutilizar as estruturas, né? No próximo bloco, pesquisadores já planejam novos passos para o projeto. A etapa seguinte prevê a definição de um pacote tecnológico para recria e engorda, com avaliação técnica e econômica do cultivo. Por fim, se tudo correr como planejado, a tecnologia será transferida para empresas do estado. O ano passado era isso, trazer os reprodutores, né, em sacos, aí a gente avaliava eles. Se eles estivessem aptos para reproduzir, a gente dá uma injeção de hormônio, e geralmente todos os peixes marinhos precisam dessa injeção que é para maturação final. Aí eles liberam os gametas, o espermatozoide fecunda o óvulo, aí forma o ovo com um embriãozinho. Aí esse ovo ele leva até de 50 horas, 60 horas para desenvolver a larvinha. Aí ela vai nascer desse ovo, então a gente tem que acompanhar todo esse processo. A larvinha nascendo, a gente transfere para o estante de larviculturas e aí a gente começa a acompanhar, ela nasce com a boca fechada e tem que acompanhar lá o momento de abrir a boca, o primeiro alimento. Geralmente é um rotífero, que é um organismo vivo, mas bem pequenininho, ele tem menos de 150 micrômetros. Depois a gente dá artêmia para depois treinar ela para comer ração. Então é um processo assim, dia após dia você tem que acompanhar o peixinho, né? Até que depois que ela pega a ração, aí já é fácil. A maior dificuldade no processo é basicamente você ter o controle da reprodução. A partir daí, tudo passa a ser corriqueiro e tal, passa a ser uma atividade comum do laboratório, né? Então, quando a gente conseguiu ter os reprodutores e ter eles maturando em cativeiro, aí foi questão da gente utilizar a técnica que a gente já domina para essa espécie, né? E aí, toda a parte da larvicultura, que é o cultivo das larvas, né? Que vem, os reprodutores desovam, produzem os ovos, aí esses ovos eclodem, e aí as larvas eclodem e a gente cultiva as larvas até eles virarem juvenis. O tempo que vai levar para a gente estabelecer essa indústria de produção da tainha, a gente não sabe. Inclusive, nós temos ainda muitas perguntas ainda, né? Qual é o custo dessa produção, qual é que é o resultado econômico desse cultivo, porque tu sabe que quem vai produzir tem que ter esses valores para poder investir. A gente vai tentar ter essas respostas para passar para eles. E aí, claro que vai depender de quem tem interesse em tocar para frente, né? Eu prezo muito o que os pescadores falam, porque assim, ó, a experiência de vida que eles têm, a experiência deles com o peixe, a gente, por mais que estude isso, fique na academia fazendo experimento, a experiência que eles têm a gente nunca vai conseguir. Então, assim, eu respeito muito as observações que eles levantam. Então, não sei, acho que tudo que eles falam tem um fundo de verdade. Às vezes não tem um nome técnico, mas tudo tem, que nem a tainha puladora, ou a leiteira, é tudo, só não, às vezes não relaciona um nome técnico. Esse processo ele é longo e ele precisa ter um controle muito grande para isso aí dar certo e conseguir bons índices de sobrevivência, né? Porque o ponto X da questão mesmo é você ter uma boa sobrevivência na larvicultura. Porque com uma boa sobrevivência você vai ter mais juvenis sendo produzidos e aí você vai ter uma melhor resposta à questão financeira, né?